Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 20. Aleluia, 25, melhor dizendo. Eu quero, com os irmãos, poder ler versículo de número 10. Já lemos, na verdade, no início, mas eu vou estar meditando com os irmãos hoje, uma vez que nós estamos na parte 2 desse ensinamento, parte 2, porque a parte 1 nós aprendemos algumas coisas acerca da arca, da aliança e a igreja de Jesus. Parte 1, que foi terça-feira passada. Pedi para os irmãos que estão trabalhando para diminuir o volume da voz, para que possamos estar glorificando ao Senhor com mais atenção. Obrigado. Diz assim o versículo 10: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá com ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E depois porás na arca do testemunho o testemunho que eu te direi. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente para a outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Meus irmãos, terça-feira passada, os irmãos mantenham a Bíblia aberta, nós vamos estudar. Terça-feira passada nós começamos esse ensinamento sobre a Arca da Aliança, a sua representação, a importância que a Arca da Aliança ela tinha para o povo de Israel no Antigo Testamento, uma vez que essa arca, segundo o próprio Deus, segundo a própria instrução de Deus, essa arca, ela representaria a presença do Senhor. Essa arca diria, de certa maneira, mandaria uma mensagem para os guerreiros de Israel, para a nação de Israel, que Deus estava naquele meio, estava no meio do povo. Olhe para cá. De maneira nenhuma Deus queria uma idolatria para com a arca. De maneira nenhuma Deus queria que a nação de Israel pegasse aquela arca e dela fizesse um objeto de amuleto de adoração, um objeto de proteção. Essa não era a intenção de Deus. E quando Deus percebeu que a nação de Israel estava indo por esse caminho de idolatrar um objeto sagrado, Deus permitiu que levassem esse objeto para ele nunca mais retornar para Israel. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Deus não divide com ninguém, que dirá com alguma coisa?
Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus não divide a sua glória com nada. Vamos dizer isso comigo para ficar memorizado na sua cabeça? Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos lá? Deus não divide a sua glória com nada. De novo, 1, 2, 3. Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus não divide a sua glória com nada. Amém? Isso é regra. Deus gosta de ser adorado exclusivamente. Exclusivamente. Quando nós percebemos, voltando aqui para o assunto, a importância dessa arca, de uma maneira que Deus disse assim: olha, já que vocês lá no Egito queriam alguma coisa visível, para não desanimar, ao ponto de pedir a Arão um bezerro de ouro, então eu vou fazer com que vocês construam uma arca, e dali vocês então saberão que eu não estou ausente de vocês. Vocês entenderão, toda vez que olhar para a arca, Deus não morava na arca, era uma representatividade. A presença de Deus está aqui. Por quê? Porque a arca da aliança está no nosso meio. A presença de Deus está nessa batalha. Por quê? Porque a arca da aliança está na batalha. Deus vai dar vitória para nós. Por quê? Porque a arca da aliança está na frente da batalha. Quer dizer que Deus está na batalha. Agora deixa eu dizer algo para você. Levante a mão direita lá em cima. Sabe por que essa arca representa você e eu? Porque por onde nós passamos, a presença de Deus está naquele lugar. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Aleluia. O tema desse estudo é a arca da aliança e a igreja do Senhor Jesus. Quando Deus dá ordem para que Moisés faça aquela arca, Deus tinha em mente a igreja do Senhor, do seu filho no futuro. Na terça passada nós aprendemos que Deus manda que essa arca seja feita. Quem lembra? De que é que essa arca era feita? Tira a máscara e grita. De que é que ela era feita? Por favor, quem aprendeu? De ouro, madeira de acácia. Preste atenção. Para representar Deus, para representar a igreja de Jesus, Deus diz assim: Moisés, pega madeira de acácia. Mas espera aí, se é para representar Deus, tinha que ser uma coisa mais chique, tinha que ser uma coisa mais sofisticada, tinha que ser o ouro puro. Não, está representando a igreja. Madeira de acácia é madeira bruta, trazida do deserto e trabalhada. Fala da humanidade do servo de Deus, da nossa fraqueza como homem. A igreja é composta de madeiras de acácia. Em que sentido, pastor? A igreja é composta de pecadores. Amém? Quem é pecador vai dizendo amém aí. A igreja é composta de gente falha. Amém. A igreja é composta de gente que era perdida. Amém. Eu sou o primeiro. A igreja era composta de gente que ninguém dava nada por ele. Glória a Deus. Mas foi essa madeira que Deus escolheu para transportar a sua presença. Sei que você ia dar um glória a Deus tão bonito, me esforcei tanto aqui. Foi essa madeira que ninguém dava nada por ela, que Deus escolheu e disse assim: é você que vai carregar a minha presença. Que coisa maravilhosa. Já pensou? Tanta gente melhor do que eu para Deus escolher, mas Deus vai lá no deserto, no canto do sofrimento, e escolhe uma madeira feia, bruta, cheia de defeito, para representar a glória dele. Entendeu, irmão Jonas, como é que funciona a graça de Deus? Entendeu, meus irmãos? Mas pastor, então o que é que vai dar a beleza? Nós dissemos na terça-feira passada que Deus diz assim: faz o caixote de madeira de acácia. Imagina aí, os madeireiros trabalhando, os marceneiros, né? Mão Negro, pessoal, se Mão Negro tivesse lá, estava fazendo. Deus dizia assim: faz de madeira preparada, né? Móvel preparado. Então estava lá, formando a coisa. De repente, Deus diz assim: agora eu quero que você coloque o que vai dar valor a essa madeira.
Agora eu quero que você coloque aquilo que vai fazer de fato essa arca ficar valorosa. Porque essa madeira de cetim em si mesmo não vale nada. Essa madeira de cetim é feia, em si mesmo ela não vale nada. Mas e agora que ela foi trabalhada, que ela foi colocada no seu lugar, foi tirando, né, os defeitos. E agora? Agora tu colocarás o ouro puro. Eu disse terça-feira, quem lembra? O que é que o ouro representa? Quem lembra? O ouro representa o Espírito Santo de Deus adornando as nossas vidas. Quem lembra disso? Quem estava aqui terça passada? Por isso que eu estou recapitulando, porque algumas pessoas não puderam vir. Aquele ouro, olha, simboliza o trabalhar de Deus, a operação, a obra do Espírito Santo na vida da madeira de acácia. Só que quando Deus vai mandar Moisés colocar, como é que Deus manda Moisés colocar? Coloca ouro de fora para dentro, é assim que Deus diz? Não, Deus diz assim, colocarás ouro de dentro para fora. Primeiro o ouro vai ser colocado dentro, vai deixar dentro todo bonito. Depois é que por fora fica todo bonito. Já entendeu o que é que o Espírito Santo está falando? Não pode colocar ouro de fora para dentro. Não adianta ficar cheio de ouro bonito por fora e por dentro está madeira pura e feia de acácia. Não adianta. A obra do Espírito Santo, ela é de dentro para fora. Não adianta nós fazermos coisas externas. Não adianta nós fazermos coisas para os homens ver. Nós andarmos que nem crente para o povo ver. E por dentro está podre. Jesus olha para os fariseus e diz assim: olha, vocês são como sepulcros caiados. Lembra que Jesus diz isso? Por que Jesus diz isso? Porque o sepulcro, ele é bonito por fora. Já viu o sepulcro de gente rica? Quem já viu o sepulcro de gente rica? Se você for ali no cemitério aqui, você vai ver uns mausoléus lá de gente rica da cidade. É coisa bonita. Tem uns que você diz assim: nossa, está mais enfeitado que a minha casa. Está mais adornado do que lá em casa. Lá em casa está no chão batido. Essa aqui está na cerâmica adornada. Hã? Agora pega um martelo e dá uma pancada na porta da frente para abrir. Como vai feder, como vai cheirar ruim, porque isso é sepulcro caiado. Uma pessoa que vive bonito por fora, com um sorriso elegante, com uma unção por fora, profetiza, marcha, né? Tem um cabelão, anda com saiotão, terno e gravata o tempo todo, mas não consegue perdoar o seu irmão. Está que nem sepulcro caiado. Mas não consegue ficar sem falar mal de alguém. Está como um sepulcro caiado. Isso foi o ensinamento de terça passada. Aí o que é que Deus diz? Deus diz: não, vamos fazer o seguinte: de dentro para fora. Aleluia. De fora para dentro não. A conversão verdadeira, ela acontece primeiro aqui dentro. Se você mentia, você não mente mais. É assim que Paulo diz: se roubava, não rouba mais. Agora eu vou parafrasear: se xingava, não xinga mais. Se adulterava, não adultera mais. Se pensava coisas erradas, não pensa mais. Porque o Espírito Santo está trabalhando dentro da tua vida, meu irmão. Sabe qual é um dos maiores prejuízos da igreja de hoje? É porque não está dando tempo de betumar de ouro por dentro. Estão tão preocupadas com o ouro externo, que o ouro interno está ficando incompleto. É assim ou não é? Estão tão preocupados em agradar a vista humana, que por dentro não está dando tempo de cozinhar. Não está dando tempo de fazer a obra completa. Estão tão preocupados em mostrar o exterior que o negócio está feito igual faz no micro-ondas. Não está dando para matar as bactérias. Não está dando para tirar os carrapichos de dentro. Aí tem um monte de gente se intitulando de crente, com a Bíblia na mão e envergonhando o Evangelho, fazendo vergonha ao nome de Cristo. Porque não está dando tempo de colocar o ouro por dentro. Não está dando tempo do Espírito trabalhar. Não estão deixando o Espírito trabalhar para fazer o que ele tem que fazer, para então depois a obra que foi feita dentro externar.
Agora vamos continuar a partir deste momento, em que o Senhor diz assim: coloca ouro por dentro, coloca ouro por fora, porque isso aí vai representar o ouro cobrindo a madeira, o espírito que é divino, cobrindo o que é humano, né? A Bíblia diz que esse tesouro é colocado dentro de vaso de barro, dentro de nós é barro, mas tem um ouro, um tesouro glorioso em nosso redor. Vamos entender que isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Aí ele diz assim, ó, versículo 12, 25 de Êxodo, versículo 12: e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás, preste atenção que isso aqui é tremendo, fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro lado dela. Que argolas são essas, pastor? A representação do Evangelho, que é o que nos permite nos locomovermos e andarmos representando Cristo nessa terra. Cada argola daquela representava um evangelho: Mateus, Marcos, Lucas, João, que resumindo trata da obra salvadora de Jesus, da obra salvífica de Jesus. Então você que gosta de anotar, anote aí, as 4 argolas, era o que permitia que aquela arca fosse sustentada. É o que permitia com que aquela arca fosse trabalhada. Ninguém podia lá e tocar na arca, senão pelas argolas. Aí entra o mistério que Deus me deu hoje à tarde, mais profundo. Ninguém pode tocar na noiva de Jesus, ninguém pode falar nada à noiva de Jesus, se não for por meio da argola. Só a argola, que é o Evangelho, nos permite exortar, orientar e insistir com a igreja pelo caminho certo. Já observou que quando alguém tenta tocar na arca sem a argola, sem as varas da argola, se dá mal? Já observou que quem é metido a bater na igreja, a espancar a igreja do Senhor? Tem gente que pega o microfone e acha bonito espancar, às vezes está com raiva no coração, aí espanca a igreja, e a igreja não recebe, a igreja fica muda, fica apática. Aí alguém sai dizendo: é porque a igreja é fria, é porque a igreja não recebeu. Não, é porque está fazendo o que não deve. Ninguém toca na arca se não for pelas argolas. O único meio da gente falar a arca, da gente conduzir a arca, é se for usando argola. Se não tiver palavra, não adianta. Se não tiver evangelho, é mera palavra de espancamento e desabafo. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Aleluia! O único meio de nós conduzirmos é pela palavra. Sim ou não? Não me venha aqui com nhenhenhê, não me venha com desabafo, não me venha jogar indireta deste púlpito. Não, isso não funciona. Aqui só as argolas que permitem. Tem mais, não é todo mundo que pode pegar nas argolas. Agora recebe isso aí. Recebe isso aí. Nem todo mundo tem autoridade de pegar nas argolas para transportar a arca da aliança. Só tinha um grupo de pessoas que podia transportar a arca pelas argolas. Quem era o pastor? Diga comigo: os levitas. Não, mas diga com força, irmão: os levitas. Levita não é cantor. Vamos acabar de ver com esse negócio. Levita não é cantor. Já tem ensinado essa igreja. O pessoal diz: o levita vai cantar. Não vai cantar levita nenhuma aqui. Porque aqui ninguém nasceu na tribo de Levi. Aqui ninguém é descendente de Levi. Levita, vou explicar para vocês quem eram os levitas. Aprenda aí, para você não estar depois compartilhando bobagem, compartilhando aí na heresia. Não, levita, anota aí quem eram os levitas. Era uma tribo separada por Deus para a manutenção dos utensílios sagrados. O povo ligou levita a louvor, porque dentro da tribo de Levi existia um grupo que era separado para louvar, para tocar. Mas levita não tem nada a ver com cantar.
Levita tem mais a ver com lavar banheiro de igreja. Aí tem muito a ver, viu? Levita lava banheiro de igreja. Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia. Levita ajuda a limpar banco. Levita vai à igreja quando é necessário. Levita vem pegar no braçal e vem. Aí sim tem mais a ver com levita do que ficar cantando nos púlpitos. Porque tá uma moda de levita. Eu sou levita. Não. Eu sou levita do Senhor. Levita ungido. Não. Nunca passou uma vassoura numa igreja. Nunca ajudou a arrastar um banquinho. Nunca veio ajudar as irmãs na limpeza da ceia. Nunca foi vender uma coxinha para a caixa da missão. Pastor, preste atenção. Vamos voltar aqui para o foco para eu não entrar nessa outra parte. Deixa eu me reorganizar. O único grupo separado por Deus para transportar a arca por meio das varas, das argolas, era o grupo chamado de levitas, consagrado para isso. Olhe para cá. Nem todo mundo tem a separação por Deus ou autoridade espiritual de chegar aqui e querer exortar a igreja do Senhor. Você está me entendendo? Vou repetir para você e para quem está na internet. Nem todo mundo tem autoridade de chegar num púlpito como este, pegar um microfone como este e descer a lenha na igreja. Não, senhor, não pode fazer isso. Deus tem um grupo que Ele separou e entregou o cajado, aquelas varas lá das 4 argolas representam o cajado. Deus entregou o cajado na mão deles e disse assim: conduz a minha igreja, apacenta o meu rebanho, apacenta a minha igreja. Vai aprendendo que isso é culto de doutrina. Então quando você receber a oportunidade, não vem aqui nesse microfone dar uma de santarrão e bater em todo mundo. Não, isso aí não pode acontecer não. Dê uma palavra de perseverança, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de força, de fortalecimento. E quando Deus te der autoridade naquele momento para dar uma palavra um pouco mais dura, seja sábio. Como assim, pastor? Ter sabedoria? Culto de ensino. Tem gente que chega: vocês precisam orar. Está errado, nós precisamos orar. É assim que fala. Se você falar: irmãos, nós precisamos dobrar mais os joelhos, quem está lá embaixo ouve melhor. Sim ou não? Agora se você chegar aqui: irmãos, essa igreja é fria, nós somos frios. Nós estamos passando por alguma crise, entra no meio aí. É ou não é? Se joga no meio também. Como é que o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias 5:22 diz? Ele diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Nota que ele está no meio. Nota que não tem um dedão aqui apontando para todo mundo: você é pecador, você é pecadora. Porque tem uma síndrome de santidade por aí: você faz errado, você é pecador, você está usando o que não deve. Não, tem que parar com isso. Tem que dizer: irmãos, nós precisamos nos converter mais ao Senhor. Irmãos, o Senhor me faz sentir que nós precisamos buscar mais, e Ele tem bênção para nós. Finaliza falando no que é que isso vai resultar. Nem todo mundo pode pegar nas argolas e conduzir a arca. Sabe o que é que está acontecendo, igreja? Muita gente que não foi separado para isto, fazendo o que não poderia fazer. Muita gente que não foi consagrado e nem chamado por Deus para carregar a arca do Senhor, dando uma de carregador de arca e carregando a arca torto e à direita. É por isso que temos tanto prejuízo por aí afora. Gente sem ser chamada, ocupando certos cargos. Gente que não foi vocacionado por Deus, ocupando determinadas posições. O Senhor, Ele separa um grupo e Ele entrega a responsabilidade, porque Ele está guardando aquele povo.
Aleluia. Vamos continuar. Anotou aí, porque terça-feira que vem provavelmente é o encerramento. As 4 argolas tipificam os evangelhos, ou o evangelho nas 4 visões. Tipifica a obra de Jesus, a vida e a obra dele. As varas é a autoridade, o cajado que Deus permite e dá a um grupo, a um povo que foi separado para aquela função. Foi consagrado para aquela obra. Agora vamos aqui, que tem uma parte aqui que hoje à tarde mexeu com a minha mente. Versículo de número 17. Vamos ler o versículo 17? Abra a sua Bíblia, vamos ler todo mundo junto. Com alegria. Todo mundo com Bíblia aberta no 3, então. 1, 2. A arca era feita de madeira e revestida de ouro, porque a tampa da arca é só de ouro puro. Só ela é de ouro puro. Por que que a tampa da arca não segue o modelo de toda a arca de madeira com revestimento de ouro? Por que que só a tampa da arca era de ouro puro? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo de número 15, versículo 17. Todos abrindo a Bíblia por gentileza, em nome do nosso Senhor e em nome do nosso Salvador Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. O Senhor tem nos edificado pela sua palavra. Gênesis capítulo 15, versículo de número 17. Não sei se o evangelista Irã consegue pegar o microfone para dar para alguém ler aqui em nome de Jesus, para que os irmãos como um todo acompanhem, ouça bem esse versículo. Gênesis 15 e o versículo de número 17. Quem pode ler para mim, por favor? Aleluia. Quem é o corajoso que vai ler isso aí, por gentileza? Desculpa. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Quantas tochas de fogo passaram entre as metades? Quem lembra? Quem ouviu o texto? Quantas tochas de fogo passaram entre as bandas dos animais? Para quem não sabe, aquele texto em que Deus diz assim: vou fazer uma aliança com você, Abraão. Pega os animais, porque no Antigo Testamento, para fazer aliança, pegava um animal de cada um que ia fazer aliança, cortava os animais no meio, colocava uma banda de um lado, uma banda do outro, e os dois que estavam fazendo aliança passavam dentro daquele corredor de metade de animal.
Passava primeiro o que ia fazer o testamento, a aliança, depois passava o outro atrás, e ali eles estavam dizendo que tinham uma aliança. Os dois passaram. Agora Deus chama Abraão e Deus diz assim: Abraão, corta a metade dos animais que nós vamos fazer uma aliança. O que é que Abraão imagina? Abraão imagina que Deus vai passar de alguma maneira e ele também, é ou não é? Porque os dois vão fazer uma aliança. Mas vamos ler o texto de novo. O que é que o texto diz? E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça, uma tocha de fogo, passou pela metade. Quando Abraão foi passar, Deus disse: fica aí, rapaz, eu vou passar sozinho, só vai passar o meu fogo. Por que, Senhor? Porque você é incapaz de ter uma aliança comigo. Você é incapaz de sustentar uma aliança comigo sem quebrar. Então só eu vou passar, porque a aliança que Deus fez conosco, só Ele sela o pacto. E o que é que isso tem a ver com o propiciatório, pastor? Aquela tampa é o que recebia sangue dos animais que estavam sendo imolados para os perdão de pecado. Aquela tampa representava a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E na obra da salvação não tem participação humana. Só Ele conseguiu fechar o pacto e nos deu de presente. Está entendendo o tamanho disso aqui que Deus falou comigo nessa tarde? Deus disse assim: não tinha madeira na tampa, porque é impossível o homem me fornecer alguma coisa para nós selarmos um pacto. É impossível você dar alguma coisa a Deus à altura do pacto que Ele sela conosco. É impossível. Nós não temos condição. É por isso que em Mateus capítulo 26, versículo 27, quando ele pega o cálice, ele diz: este é o cálice, o sangue do Novo Testamento. É o meu sangue que é derramado por vós. Você não tem condição de oferecer nada para Deus à altura do sacrifício de Jesus. Está entendendo? Agora, para nós entendermos Efésios capítulo 2, versículo 8. Muita gente tem dificuldade de entender a graça. O que é entender a graça? É receber de graça a salvação que Ele está te dando. Eu falava aqui no domingo na escola dominical de manhã que a gente quer justificar diante de Deus algumas coisas. Algumas coisas que Deus nos dá, nós queremos justificar, tentando participar. Eu disse aqui domingo, quem não veio domingo para a escola perdeu uma senhora de um ensinamento que nós conseguimos construir junto. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. É muito comum você ouvir alguém dizer assim: fulano pregou e Jesus batizou 40 com o Espírito Santo, curou 5 de cegueira, salvou 39. Aí logo na sequência você diz: mas também é porque ora demais. Nunca vi jejuar daquele tanto. Já notou que a gente tenta justificar com nossas atitudes? Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se eu vou te ajudar ou não, mas eu vou dizer uma verdade: nada do que Deus faz por nosso intermédio é porque nós fizemos alguma coisa para Ele. Não, Deus não te usa, não é por causa das tuas 20 horas de oração, não. Tira isso aí da tua cabeça, isso é ilusão. Não é para você deixar de orar. Ora 20 horas, ora 24 horas. Quanto mais você ora, mais firme você fica, mais crente você fica. Mas não é por isso que Deus faz alguma coisa. Deus não me usa. Tinha um pregador que eu lembro, irmãos, que ele quando terminava de pregar, e era aquele negócio, e disse que galinha profetizava, o galo interpretava, era uma heresia, mas tinha um movimento quando ele terminava de pregar. Aí eu lembro que quando ele terminava de pregar, o povo tinha que pegar ele e sair carregando. Por quê? Porque jejuou demais, está jejuando há uma semana e tem que tomar soro. É por isso que Deus usa ele. Ilusão.
Deus não nos usa por causa daquilo que nós somos ou fazemos para Ele, não. É misericórdia, é pura misericórdia. Tudo que eu tenho, olha o que aqui Paulo diz: porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. É tudo por causa dele. Sabe para que é que você jejua? Para continuar firme. Sabe por que é que eu jejum? Para mortificar a carne. Porque tem gente que a gente... Eu vou falar um português bem claro aqui. Ô irmão fulano, você prega hoje em tal lugar? Não, que eu não jejuei. Como é que é, rapaz? Preciso que você pregue hoje em tal congresso, em tal culto. Não, pastor, deixa para o próximo, porque eu não tirei um dia de oração. Meu irmão, oração, jejum e consagração não é para ser feito no dia que você vai pregar. Isso é coisa rotineira, tem que ser do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa vida. Tem que jejuar, tem que orar, tem que ter isso como dia a dia, e não quando for cantar, e não quando for pregar, e não quando for evangelizar. Eu vou jejuar porque eu vou evangelizar. Não cai nessa não, que isso é ilusão. Viva uma vida de jejum, viva uma vida de oração, e deixa que Deus, pela misericórdia dele, vai continuar te usando. Aleluia. Deu para entender? Quem achou Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Acabou. Deu para entender? Anota aí, Efésios 2:8. Porque pela graça... O que é graça? Anote aí, quem estava domingo na escola aprendeu. Graça, favor imerecido, presente. Eu não mereço. Por isso que é graça. Se você merecer, deixa de ser graça. Entenda que nada do que Deus faz, nada do que Deus te dá é porque a gente merece. Porque eu mereço, nada, aí deixa de ser graça. Graça é justamente porque a gente não merece. Aí Ele nos dá e é graça. O irmão disse aqui uma frase no domingo, que graça é a gente receber sem merecer, e misericórdia é a gente merecer e não receber. É verdade, merecer a condenação eterna, e Ele não nos dá, Ele nos livrou. Aí é misericórdia. Graça é eu não merecer e receber a salvação. Deu para entender? Porque pela graça sois salvo. O que a igreja tem que fazer é receber a salvação. Por que é que o povo tem tanta dificuldade de receber o presente que Deus deu? Deus está dando o presente. Recebe. Para de dificultar o que Deus está te dando. Para de estar colocando empecilho no que Deus está te dando de presente. Tem gente que parece que não quer nem de presente a salvação. Nem de presente tem gente que não quer receber. Fica botando dificuldade para receber a salvação. Vamos continuar aqui. Êxodo. Vamos voltar para Êxodo. Aleluia. Estamos estudando sobre a Arca da Aliança e a igreja. Então farás um propiciatório de ouro puro. Não tem participação humana, não tem madeira aí. É ouro puro. Representa o próprio sacrifício de Jesus. E o seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio. E farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades. Isso aqui vai ficar para terça-feira que vem. Eu falei que a gente ia focar hoje só na tampa da arca. O que é a tampa da arca? A tampa da arca é a salvação da igreja. A tampa da arca é o sacrifício de Jesus. Pastor, mas Êxodo 20 diz que ele não pode fazer nada de imagem do que está no céu, na terra, embaixo da terra. Então, porque tinha 2 querubins em cima da arca, terça-feira você vem para o estudo que você vai descobrir. Eu vou finalizar pedindo para você ficar de pé. Mas eu quero finalizar
pedindo para você fazer uma oração comigo e dizer assim: Senhor, eu recebo a graça, eu recebo a salvação. Senhor, eu recebo a tua misericórdia. Senhor, eu quero, Senhor, utilizar-me da tua graça e falar dessa graça. Na última parte desse estudo, que é a terça que vem, nós vamos entender o porquê, o propósito dessa arca. E o propósito da igreja do Senhor hoje: transportar a presença. Nós vamos entender por que é que Deus bradava do meio dos querubins. Aleluia. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os olhos. Aleluia. Nós vamos dizer para Deus: Senhor, eu sei que a salvação eu recebo. A única coisa que eu tenho que fazer é receber e guardá-la. Tem gente que fica querendo criar justificativa para ser salvo. Ou você é justificado. Justificado é justamente não ter condição de se justificar, mas Deus ir lá e nos justificar. Quer dizer, fica tranquilo, recebe. Recebe, guarda, protege. Protege a salvação. Quantos crentes estão na igreja sem convicção de salvação, gente? Estão na igreja com medo de morrer, porque se morrer é incerto, não sabe para onde vai. Não tem certeza do que Deus tem preparado. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, para, recebe. Para de ficar criando coisas na tua cabeça. Para de ficar dizendo para Deus quem você era, o teu pecado, tanto de coisa que você fez. E será que você merece? Merecer não merece mesmo não. Mas aproveita e recebe. Pela fé. Teu passado Deus já apagou, lançou no mar do esquecimento. Abre o coração e diga: Senhor, eu quero receber. Eu fiz muita coisa de errado, Senhor. Eu fiz muita coisa de pecado. Eu fiz coisas horrendas. Mas Tu me deste graça. Tu me deste presente. Tu me deste a salvação pelo Teu sacrifício. Diga para Jesus: e nessa noite eu recebo isso pela fé. Pela fé. Não é porque eu mereço, porque isso não tem participação humana. Não tem madeira de acácia. A madeira de acácia só tem que receber a tampa de ouro vindo sobre ela. Oh, glória. Peça para Deus renovar a tua salvação, a tua certeza de salvação, a tua alegria de salvação. Diga para Jesus: Jesus, renova a minha alegria de ser salvo. Fala: Jesus, renove a minha convicção, Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor amado, eu quero orar pela vida da tua igreja, Pai. Eu quero orar pela vida do teu povo. Quero orar junto com a tua igreja, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Ah, como nós somos tão pecadores. Como eu sou tão falho, Senhor. Como eu sou tão pecador. Ah, Senhor, como eu não mereço de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não mereço não. Oh Deus, às vezes o inimigo tenta lançar uma ilusão na nossa cabeça, achando que nós estamos merecendo, que as nossas obras estão justificando a nossa salvação, Pai. Isso é ilusão do inimigo, Senhor. Na verdade nós nunca iremos merecer, Senhor, e Tu sabes. Mas pela fé nós recebemos. Pela fé eu te peço: renova, renova, renova a salvação da tua igreja, a convicção da tua igreja. Renova. Oh Deus, renova na cabeça do teu filho, da tua filha, na mentalidade desse teu servo, que o sacrifício foi feito, que Cristo não morre todo dia. Cristo já morreu e ressuscitou. Agora é receber o presente e desfrutar dessa salvação. Oh, Deus quer que a gente desfrute disso. Deus quer que a gente viva intensamente a vida eterna que já começou na tua vida.